Muricy tinha assumido, porque os atletas não queriam outro treinador. Eles não queriam, eles queriam que eu ficasse. Por que eles queriam que eu ficasse? Gente, é simples. Primeiro que eles entenderam que eu queria. E que não tinha um bobo. Mas eu era um menino dirigindo uma Ferrari. Se vocês tiverem filhos... Vocês têm filho, não? Não. Quando é que vocês tiverem? Vocês vão dar uma Ferrari pro filho ou vão dar um Fusca pra ele aprender primeiro? Tem que dar um 1.0 ali, né? Vai dar um Fusca, vai dar uma Ferrari. É uma explosão, filho. Vai bater e vai arrebentar. Sim. Então eu não podia. A direção não tinha como fazer isso. Eles estavam corretos. Não que eu não Nem tivesse... você quis também. Não que eu tivesse capacidade. Não que eu não tivesse capacidade. Não era nada disso. É que eu acho que a direção fez certo. E o combinado foi esse. E é compreensível também, né? A diretoria trazer o tricampeão brasileiro. Um cara... Para que você pudesse ficar, porque a ideia da direção era eu ficar 3 anos como auxiliar e depois eu assumir. Isso eu deveria ter feito na minha vida. Aí o que aconteceu? Quando esses meninos entenderam isso, eles falaram, pô, nós estamos aqui com um cara que é legal. Estamos fechados com você. O cara jogou. Tá dando resultado. Tá colocando nós para jogarmos bem, nós estamos jogando bem, tanto é que nós jogamos contra o Náutico, vocês lembram contra o Náutico? 4-1. 4-2. Uma chuva miserenta, e os caras perguntaram da imprensa assim pra mim, mas como é que seu time toca a bola com o campo encharcado? Eu falei, filho, você tem uma posse, levanta. Foi o que eu falei pra eles, é simples. Eles treinam isso, eles jogam isso, é o que eles sabem fazer. Simples. Mas é isso mesmo. A facilidade é essa, é só pensar, usar o cérebro. Usar só o corpo, usa o cérebro, filho. Então o que aconteceu? Nós só perdemos pro Goiás porque a direção não falou que tinha acertado com o Muricy. Só que aí eles ficaram sabendo no vestiário. Ficaram puto, cara. Não, no aeroporto. Indo pro... Me chamaram. Alguns jogadores me chamaram. Falaram, vem cá, professor, chega aí. Que história é essa aqui? Eu falei, do quê? Que tá agora na rede social aí? Eu falei, não tô sabendo. Deu agora no Globo.com. Eu falei, mas o que tem aí? O que aconteceu? Uma bomba caiu? O que aconteceu? Acertaram com o treinador? Porra! Eu falei... Eu acho que sim. Você tá aí? Mas vou saber, vou lá conversar com o Toninho. Aí fui lá e falei, Toninho... você ficou sabendo? Você também ficou sabendo não, depois? Eu já sabia. Você fingiu que não sabia. Tá. Aí eu fui lá e falei pro Toninho, eu não avisei, Toninho. Porra, Jorge, os caras tão putos. Só que é que você queria que comunicasse eles... Antes da viagem. E o Toninho não quis. O Toninho queria falar depois do jogo. Não, e o pior é você saber pela imprensa. Isso que é o pior, né? Que é muito pior. É muito pior, você saber pela O imprensa. jogador não pode ser enganado. Eu fiquei até as 2 da manhã, numa reunião com 6 ou 7 jogadores, convencendo eles que o Muricy era um cara legal. Nossa, olha a situação. E que eu não tinha que se importar com o dinheiro. Como o Marcão reagiu a essa história? Eu tava puto, cara. Ele tava puto Porque também. tava atrás. Ele era um dos caras que tava na reunião, Tava né? atrasado. O Marcão era um dos... Era ele, Diego Souza, Danilo... Esses caras aí. Talvez. PR, esses caras aí. PR. Marcão, o Marcão, talvez o cabeludo também, que era um cara mais experiente. Sim. Então, quer dizer, eu falei pra ele, gente, não adianta vocês ficarem putos. Não, mas tava tão bom, Jorge, que não sei o que, a gente ia ganhar essa porra aqui e tal. Eu falei, cara, esquece isso. Nós precisamos continuar ganhando. Ideias novas, cabeça nova. Mas você vai ficar aí? Eu falei, vou ficar do lado, fica tranquilo. Fica em paz que eu vou estar do lado, vou estar ajudando vocês aqui e tal, não sei o quê. Enfim, nós só perdemos por causa disso. Perdemos pro Goiás por causa disso, que eles deram uma O desconcentrada. time do Goiás era bom, velho. Tinha lá o Lima. Não, mas... O Lima faz gol de pênalti nesse jogo. Nós saímos ganhando de 1-0. Aí nós perdemos por causa disso. Porque os caras estavam completamente... Eu falei, cara, vocês... No intervalo eu virei e falei assim, escuta, nós estamos ganhando de 1-0, vocês estão desconcentrados, pô. Eu já estava 1-1, acho. Vocês estão desconcentrados. Aí o Diego... mas não... Como vai concentrar, caralho? Eu falei, entendi, mas... Esquece a porra, vamos pro pau. Entenderam? Então eles estavam bravos. Mas qual motivos que eles estavam bravos da vinda do treinador? Porque ia ganhar uma fortuna e estava tudo atrasado, gente. Esse foi o... Não é a questão, não é o Muricy em si. Claro, é porque vai trazer um cara pra ganhar muita grana, sendo que tá já tá duro Você ganhar tá atrasado. dinheiro. Aí você vai trazer um cara que ganha muito dinheiro. Não, a diretoria errou nesse... Não, eu entendo trazer o atual tricampeão brasileiro, mas o contexto era desfavorável, né? O certo seria manter você, mas... Não, o certo era o seguinte, paga em dia e traz o cara. Pronto. Acabou. O problema é o salário.
Quer trazer... Não, Entendeu? e ainda o Palmeiras Porque contrata mais gente ainda, né? ia pra 4 meses, tinha vez. Era difícil, a situação do Palmeiras não era boa. A gente sabia disso. Entendeu? Então eles ficaram chateados, não é com contratação, não é... É que, porra, como é que pode vir um cara ganhando, na época, acho que, sei lá, 500, 600, pô, você estava atrasado. Não dava. E na época já começaram a ganhar bem. Entendeu? Aí, quando o Muricy chegou, né... Não, e aí eu quero te fazer outra pergunta, porque assim, todo mundo fala que se o Love afetou, não. Mas trouxeram um Love também, que eu imagino que não ganhava pouco. Então... Também tem isso, né? Então, não que se revoltaram contra o Love, mas... É o que eu tô dizendo. Porra, já não tem dinheiro. Já tá difícil nossa vida aqui, vocês vão trazer um cara pra ganhar... Entendeu? E outra coisa, aí veio o erro tanto de comissão quanto de direção. Que eu falei, eu avisei. Isso eu posso falar, avisei. Falei, gente, vocês estão trazendo um cara aqui que tá saindo do menos 35 para mais 35. São 70 graus de diferença. Ele treina em campo lá diferente daqui. A forma dele jogar lá vai ser diferente daqui. Vocês têm que ter paciência. Não pode colocar ele ao Léo aí pra jogar ele pra ir, pra ele resolver. Ele não vai resolver. Não é capaz, ele não é capaz de resolver isso, não. Ele não é Romário, não é nada disso. Vocês têm que entender isso. Não, mas a gente sabe o que tá fazendo. Lava minhas mãos. Lava minhas mãos. E nem é na questão Entendeu? técnica. O Love é um Claro. bom jogador, mas... Não, ele foi importante. Em alguns jogos ele fez... O Love joga bola, joga muita bola, gente. Tem Mas, tem um é o que tempo. você falou, precisou de um tempo de adaptação Não, também. e tinha vários caras na posição. Tinha o Robert, o Ortigoso, o Bina. Entendeu? Então E tinha que ter gastado em outras posições. Exato. Talvez um Por meia. exemplo, no lugar, um substituto pro Clay. Exato, não trazer um 9. Não, aquele elenco, por exemplo, com todo esse... O Wendel é um parceiraço nosso. A gente tromba o Wendel em todo evento aí. É um cara Então, mas o sensacional. Mas, Wendel, você quer- ele era muito limitado, Então, gente. mas você quer saber se o Wendel... Mas ele era um cara guerreiro, Mas, mas traz ele era o, mas, limitado. mas trouxe o Figueiredo. Aí trouxeram o Figueiredo, tudo bem. Mas que também não era o Cafu. Mas tudo ele, bem. ele batia bem na bola. Sim, cruzava Mas, bem, não- mano. Ele jogava mas era bem. melhor que o Fabinho Capixaba também, mas... Muito melhor. Mas a lateral direita era um... Tanto que o Souza, às vezes, você improvisa. Fabinho queria matar o Fabinho, cara. Você chegou a improvisar o Souza na direita? Porque ele jogou. Quem inventou Foi isso? nos outros Foi o anos, Muricy. então, mas eu lembro... É que o Souza ele jogava de volante, ele jogou depois, ele Ele jogou de meia. improvisado, Ele jogou de mas ele meia, jogou de lateral também, uns Ah, jogos. eles improvisaram. É porque ele tinha muita facilidade pra... E ele batia bem na Da bola batida também. da bola, é. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que o elenco não tinha substitutos, né? E o Wagner foi isso. O Wagner acho que não se adaptou, não veio treinado. E outra, porra, ele tava lá, frio Sim. do caraco, né? É. Não tem um pagodezinho, não tem nada, né? Aí ele vem pra um lugar que o pagode come solto. Pô, Ídolo. aquele monte de mulher e tal. Pô, deixa o cara entender primeiro, depois ele vai voltar. Tanto é que no ano seguinte, ele foi pro Flamengo, fez pré-temporada, exato, arrebentou e foi embora pra Europa de novo. Exato. Porra, é simples, cara. É. É simples, você tem que entender certas coisas. Mas aí, Não ia ser um retorno a curto prazo, né? eu não entendo. Ia ser, Teve uma vez, um episódio, cara, Maracanã. O Toninho não queria deixar um jogador sair, né? Eu falei, Toninho, vem cá, chega aí. Você foi atleta? Eu fui. Não tá aparecendo. Você não tá entendendo, então. Eu acho que você não... Cara, deixa o cara. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Gurus Porco!